Amém? Partiram de Betel e, havendo andado um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi-lhe recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém. Podem tomar assento. Eu queria começar fazendo um parênteses aqui da quarta-feira passada, que eu era para ter mencionado e eu acabei esquecendo. Está nesse mesmo capítulo, no capítulo 35, no verso 4. Quando o Jacó pede para que o seu povo entregue os seus deuses, para que eles possam se purificar para subir até Betel. O verso 4 diz assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aqui na minha tradução fala em arrecadas, né? Na minha outra tradução fala em argolas. E aqui ele fala em brincos, né? E eu queria realmente tocar nesse assunto, porque aqui de cima desse púlpito já foi dito que usar brinco é pecado, né? E eu só queria chamar a atenção dessa questão ali, porque o versículo ele fala especificamente em brinco. Mas a gente tem que levar em conta o seguinte aqui: quando Jacó pediu que eles lhe entregassem os seus deuses, ele fala então assim, no capítulo 35, verso 2: então disse a Jacó, a sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa questão aqui dos brincos que ele menciona aqui, Moisés menciona, logicamente que não é brinco, porque na época não havia essa expressão. E não está se referindo também aos brincos que usamos hoje, e sim a brincos no sentido de que eram usados como um talismã. Eles usavam aquilo como se fosse um talismã, como se fosse um amuleto da sorte, dedicado aos deuses. Não é a mesma
concepção que nós temos hoje de usar, nós não, né? As mulheres. Homem eu acho que é pecado mesmo, sabe? Mas homem também usa. Pois é, mas eu acho que nesse caso deve ser pecado. Mas nos referindo às mulheres, né? Não era da forma que se usa hoje como um adereço, como um enfeite, né? Mas sim como um talismã elas usavam, como se fosse um amuleto da sorte dedicado a um deus, né? Hoje se usa aqueles colares, às vezes até com um pendente, um cristal, né? Para proteção, por exemplo, muitas pessoas usam aquela flor espada de São Jorge na entrada da casa para coisas assim, aquelas mandalas na porta para espantar mal olhado. É nesse sentido que é o brinco aqui, tá? É nesse sentido de ser um amuleto da sorte. Ele não está querendo dizer aqui que agora nós temos que tirar os brincos, não é nada disso. A Bíblia, em parte nenhuma, ela condena o uso de brinco. Depois, mais à frente também, quando eles vão fazer lá no deserto, que eles vão fazer derreter o ouro que as egípcias deram às suas serviçais, as hebreias, quando eles serviam ao povo egípcio, que eles ganham muitas peças de ouro, inclusive brincos. Então também eles doam para ser feitos os artefatos do templo, mas também não é uma questão de que era pecado, é uma questão da doação para eles terem o material para fazerem os utensílios do templo. Tá certo, gente? Tá explicado essa parte? Ok, então vamos para o nosso texto, né? Aqui então a gente viu que na quarta passada que Deus mandou Jacó com a sua família para Betel, né? Habitar em Betel. Então eles vão, chegam, fazem a santificação, chegam a Betel, fazem um altar em adoração a Deus e ali habitam. Aqui também a gente vê que Débora morre ali. Quem era Débora? Débora era a ama de Rebeca, mãe de Jacó. O texto aqui em parte nenhuma eu fiquei procurando onde é que a Débora se juntou a caravana de Jacó e eu não achei. O fato é que ela estava com Jacó quando ele morreu. Provavelmente o Jacó deveria de ter muito carinho por Débora, porque como ela sendo a ama de Rebeca, ele deveria provavelmente de conhecê-la e ela deve ter ajudado na própria criação do Jacó. Então quem enterra Débora, vamos dizer uma segunda mãe de Jacó, né? Foi então o próprio Jacó. E no capítulo, na parte aqui no verso 16, então diz que Jacó parte de Betel, ele vai em direção à cidade de seu pai, provavelmente para se encontrar com seu pai, estar com seu pai. E no caminho então a Raquel, ela novamente concebe mais um filho de Jacó, a esposa amada de Jacó. Mas como diz o texto, que ela teve um grande trabalho no seu parto, e no parto ela morre. A Bíblia usa um termo de que no verso 18, ao sair-lhe a alma. Os hebreus antigamente eles não tinham muito esse costume. Às vezes a gente diz, aquela pessoa dorme no Senhor. Os hebreus eles não tinham essa concepção. Eles tinham realmente a concepção de sair a alma do corpo. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele fez o boneco, e o que ele fez depois do boneco pronto? Assoprou-lhe nas narinas.
É esse sopro aqui, é essa alma, quando ele recebe essa alma, e é esse sopro então, que a Bíblia está se referindo, que saiu do corpo de Raquel, quando ela morre. Esse sopro então, ele volta para o seu Criador. Então saiu-lhe a alma. É essa a expressão. E quando ela morre, então ela ainda vê que deu a luz, percebe que deu a luz, ela deu a luz, em seguida morre, vê que é um menino, a parteira fala, e ela então dá um nome para a criança de Benoni. Benoni então quer dizer que é o filho da aflição. Ela passou muita aflição, como a gente sabe, os nomes daquela época têm muito significado, né? Então ela bota o nome do filho de Benoni. Como a gente percebe ali já, essas próprias mulheres de Jacó, todas elas dão o nome aos seus filhos, né? Então Jacó, para ver o significado desse nome, que é filho da minha tristeza, da minha aflição, para que essa criança não fique com esse fardo desse nome, né? E depois, mais à frente, então o próprio Jacó vai dizer que ele sofreu muito com a morte de Raquel, que a gente sabe que ele amava ela muito. Então ele pega e troca o nome da criança, para que ela não fique com esse estigma. E ele coloca então Benjamim, o nome da criança, que quer dizer filho da minha mão direita. Que talvez pode significar isso, então, que ele seria o filho da velhice, o filho que ajudaria ele até o final da vida, assim, que estaria com ele sempre junto. Há uma referência, assim, talvez, porque é a mão que se segura uma bengala, né? Mão direita. Então ele serviria como essa bengala para Jacó, para cuidar de Jacó no final da vida. Então esse seria o significado do nome de Benjamim, filho da minha mão direita. Então assim morre Raquel, né? Esposa amada de Jacó. No verso 20, então, diz que Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. No caso, esse até o dia de hoje era no tempo de Moisés. Quando eles voltaram, essa pedra ainda estava lá edificada. Não quer dizer que é no nosso tempo, né? E sim no tempo de Moisés. E é interessante citar o seguinte, que essa terra ali onde ela morreu, que é Efrata, ela mais para frente ela vai se chamar de Belém. E é exatamente em Belém que nasce Jesus, né? O nosso Redentor, que é a bênção máxima dessa família, dessa separação da família de Abraão. O ponto máximo dessa genealogia é Jesus. Através de Jesus cumpre-se a profecia de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todos nós somos abençoados através de Jesus, da genealogia de Abraão. E isso é muito interessante. Então ali ela é sepultada. E é muito interessante o fato de eu querer seguir e seguindo, né, Gênesis na nossa leitura aqui, e seguindo de Gênesis em sequência, é para que nós possamos entender mais na frente as citações. Então a gente já passou. Por exemplo, a gente pode ver aqui o seguinte, no livro de Jeremias,
no capítulo 5. Capítulo 5 de Jeremias, tem uma profecia que diz o seguinte, Jeremias 31, verso 15. Jeremias 31, verso 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Ramá era um vilarejo ali bem próximo a Belém, onde Raquel foi sepultada. E essa profecia, ela se junta em Mateus 2, verso 16. Olha como Mateus interpreta essa profecia. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Belém é a cidade onde Raquel foi enterrada. E em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu, veja só, aqui se cumprindo a profecia de Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. O que acontece aqui? Raquel, como a gente sabe, é uma das progenitoras do reino de Israel, certo? Sendo assim, a gente conhece a história que quando Jesus nasceu, os 3 reis magos vieram presentear Jesus. Todos nós sabemos dessa história. Então, quando eles vieram, eles passaram por Herodes e falaram que havia nascido o rei dos judeus, Jesus. E Herodes então pediu para quando eles voltassem de visitar Jesus, passassem por Herodes e falassem para Herodes aonde estava esse rei, porque ele também queria o adorar. Então os magos foram até Jesus, adoraram, entregaram seus presentes, e quando voltaram, o anjo lhes falou que não era para eles passar por Herodes, porque Herodes na verdade queria matar Jesus. Então, como diz o texto aqui, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque os magos não voltaram por Herodes, o que o Herodes fez? Mandou matar todas as crianças, meninos da região de Belém e toda aquela região de Belém, todos os meninos de 2 anos para baixo. E aqui então cumpre-se essa profecia, que Raquel chorava pelos meninos. Era esses meninos. Por que os filhos dela? Porque ela era uma das progenitoras de Israel. Aqui se cumpre essa profecia, e ali ela estava enterrada. Está vendo como a Bíblia ela se completa, e é por causa desses textos, porque a gente não entenderia se não soubesse disso, que ela havia sido enterrada ali em Efrata, que mais para frente então passa a se chamar Belém de Judá, onde Jesus morreu e onde teve toda essa carnificina ali dessas crianças. Então cumpre-se assim a profecia. E Jacó então coloca a coluna. O verso 22, continuando então: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra,
Foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Ruben era o filho primogênito de Jacó. Ele era o filho primogênito de Jacó com Lia. E o texto diz então que ele subiu no leito do próprio pai. Ela era concubina de Jacó. E é interessante que parece que isso simplesmente foi colocado ali. Jacó, assim como o estupro de Diná, ele ali não fez nada também. Simplesmente ele fica sabendo e não faz nada também. Mas a gente vai ver que lá em Gênesis 49, quando Jacó já indo para morrer, que ele vai dar a bênção aos seus filhos, ele, ao invés de abençoar, de dar o direito, como Ruben era primogênito de Jacó, ele seria o abençoado. Mas como ele fez isso, olha o que Jacó faz com Ruben. Capítulo 49, verso 3. Ruben, tu és meu primogênito, minha força, o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiste à minha cama. Ele perde o direito de primogenitura por esse ato. Mas por que Ruben fez isso? A gente vai ver o seguinte, assim, uma certeza assim não se tem, porque a Bíblia não fala o porquê que ele fez isso. Então o que a gente pode fazer é imaginar, ou por uma luxúria, o que seria difícil, porque ela já era uma mulher idosa, mas o mais provável seria porque, como Raquel teve mais um filho, Benjamim, Ruben talvez tenha se sentido ameaçado com o seu direito de primogenitura. Ruben era o filho da mulher amada de Jacó, e ele se sentiu então ameaçado ao direito da primogenitura dele. Então o que ele quis fazer? Ele quis afrontar o próprio pai. Na verdade ele fez escondido, provavelmente ele queria ter um filho com ela, para então assim assegurar a primogenitura dele. Mas como a gente viu até agora, o direito sempre foi de primogênito, mas o primogênito de Abraão foi Ismael, não recebeu a bênção. O primogênito de Isaac foi Esaú, não recebeu a bênção. E o primogênito de Jacó foi Ruben, e não recebeu a bênção também. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que confunde. É um Deus que não segue a convenções. É um Deus que escolhe por graça, por misericórdia. É o que nós viemos falando até aqui. É graça, é misericórdia. É só isso. Assim como também da casa de Jessé, ele escolheu o mais fraco, o mais improvável, que foi Davi.
E assim, às vezes também posso responder as perguntas: por que eu? Porque Deus, na sua misericórdia, te escolheu a ti, escolheu a mim, e escolheu a todos nós, meus irmãos. Vamos saber aproveitar essa escolha que Deus fez para a nossa vida. Então a gente viu que Rúben paga um preço bem alto. Ele é excluído da primogenitura de Jacó. A gente vê que dali Deus passou a linhagem santa para quem? Para Judá. De Judá nasceu o rei Davi, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Foi da linhagem de Judá que veio Jesus Cristo, nosso Senhor, na qual todas as famílias da terra são abençoadas até hoje. Então, Rúben, ele é excluído da bênção da primogenitura. Vejam que ali, até aqui já foram três, né? Foi o Levi, foi o Rúben e foi também o Simeão, que quando foram os dois que foram lá e mataram todos os siquemitas. Simeão e Levi. Então ali depois que acontece isso, Moisés diz então, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zil, serva de Leia, Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padã. Essas são então as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos se formam e compõem então o estado de Israel, sendo a mais forte de todas então Judá. Ali quando ele dá a bênção, no capítulo 49, ele já fala no leão. No capítulo 49, verso 8: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se à direita e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Que bênção maravilhosa, né? Amém? Então aqui a gente vê o Judá recebendo a bênção que deveria de ser de Rúben. E aqui o Moisés destaca bastante vezes, né, Rúben como o primogênito. Então, mais à frente ali, ele cita isso ali e fala então de
Isaque, pai de Jacó. Viveu 180 anos, e foram os dias de Isaque, verso 28, 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Veja só, né? Quando Isaque tinha 140 anos, foi quando ele chamou Esaú, mandou que Esaú fosse pegar a caça, que ele iria passar a bênção, porque ele achou que iria morrer. E viveu ainda mais 40 anos. Viveu farto de dias. E é como eu falei na quarta passada, Isaque viveu uma vida tranquila, porque ao que tudo indica, Isaque era uma pessoa pacífica. Como a gente viu lá, que ele apreciava comer, né? Apreciava a comida do Esaú, e era uma pessoa pacífica, porque não se meteu em guerra nenhuma, como a gente viu quando o irmão Nilton trouxe a palavra, que o Isaque mandava abrir um poço, eles vinham e entulhavam o poço, ele ia para frente, cavava mais um poço, entulhava o poço, e assim sucessivamente. E ele decidiu não guerrear. E às vezes, igreja, irmãos, tem guerras que não vale a pena a gente guerrear. Quando Davi, já ungido rei, que ele foi levar a comida aos seus irmãos que estavam na guerra contra os filisteus, naquela questão do gigante, que o gigante estava lá afrontando o povo de Deus, que Davi chegou lá e viu toda aquela situação, ele disse: eu vou lutar contra ele. Os irmãos dele quiseram segurar, ele nem deu bola, ele nem discutiu com os irmãos dele. Existem guerras que não vale a pena a gente lutar. Existem guerras que vale a pena a gente abrir mão. Veja só, ele viveu 180 anos, 40 anos a mais do que ele imaginava. Talvez ele já estava bem, com a sua visão bem debilitada, como a gente pode ver lá na época, na questão, que ele não conseguiu reconhecer, distinguir os próprios filhos pela visão. Talvez ele já estava querendo mesmo partir, viveu mais 40 anos, e no mesmo capítulo, a gente vê Raquel dando à luz a um filho, que provavelmente ela teria o prazer de cuidar daquele filho, ela queria viver. Então a gente vê dois antônimos, uma querendo viver e o outro já se entregando, e viveu mais 40 anos. Às vezes não é como a gente quer, é como Deus quer. A Bíblia diz que os nossos dias são contados. Tu não vai viver um dia a mais, nem um dia a menos. É o que Ele programou para a nossa vida. Não vamos abrir mão do nosso direito. Não vamos abrir mão, assim como Rubem fez, tentou fazer escondido. Igreja, não se esconde nada de Deus. Nada. Não vamos tentar manter aquele nosso quartinho trancado, escondido, pensando que podemos esconder de Deus. A gente canta aquele hino, Asas da Alva: se eu for no mais profundo do oceano, até ali a tua mão vai. Não adianta, não há o que possa ser escondido que não possa ser descoberto.
E é a única menção de que a gente vê Esaú e Jacó junto é para sepultar o pai deles. A Bíblia diz aqui: Isaac expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho e fartos de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. A gente vê então que ali, naquele vale do Jaboque, ali logo depois, quando os dois se encontraram, verdadeiramente Esaú perdoou Jacó. Realmente foi um perdão genuíno. E que se uma vez, igreja, se um dia nós tenhamos alguma coisa com alguém e que nós dissermos, não, eu te perdoo, verdadeiramente devemos perdoar. Porque a oração do Pai Nosso, ela nos empenha o perdão de Deus da mesma forma que nós perdoamos o nosso próximo. A vida do cristão, ela é toda pensada no próximo. Sempre é o próximo. E se nós não conseguirmos viver com isso, nós jamais teremos comunhão com Deus. Porque em tudo é empenhado o meu perdão, a minha salvação com o próximo. Se eu não tenho isso, se eu não penso dessa forma, nós não teremos vitória, nós não teremos perdão. Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que sejamos verdadeiros, igreja, que sejamos sinceros com o nosso perdão. Amém? Então agora aqui nós vamos pular, tá? Vamos pular o capítulo 36 e vamos direto para o 37. Se alguém quiser sugestão para nome de filho ali no capítulo 36, tem uma porção.